Oi gente, eu sou a Thay. Pra quem não me conhece, eu sou ilustradora e professora de artes e produzo conteúdo em vídeo aqui pro Pijama Cultural e também conteúdo mais geek lá no nosso podcast Pijama Cultural, que vocês encontram em várias plataformas e o link vai estar aqui na bio. O vídeo de hoje é um pouco diferente. Como vocês podem ver, o canal tá passando por várias reformas, mas eu gostaria muito de dividir com vocês sobre uma questão aí que traz à tona uma coisa que é muito legal, principalmente pra galera que curte paradas mais geek, e também é legal pra quem é professor e tá começando aí dentro da área de artes, que também é bem citada nos meus vídeos aqui do canal. Eu gosto muito de trabalhar em sala de aula com projetos diferentes envolvendo arte, e dentro da minha especialização eu tô trabalhando sobre jogos dentro da educação e sala de aula. Pensando muito no hype que Stranger Things está trazendo para os jovens, né? E toda essa questão do RPG, eu desenvolvi um projeto chamado RPG e Arte. E dentro dele tem o nosso jogo chamado A Jornada do Artista. Então, é um jogo de RPG que vai acontecer uma vez por mês, né, durante as aulas, abordando aí uma história feita pela mestra, que vai ter que ser eu. E ali a gente vai acompanhar a jornada desses personagens feitos pelos alunos para ver se eles vão conseguir atingir o ponto ápice da nossa história. Vai ser um RPG bem resumido, afinal de contas, a arte só tem um período por semana e são em torno ali de uns 40 minutos. Seria 50, mas sempre tem alguma coisa que acontece nos 10 minutos iniciais ou finais, né? Então, assim, esse RPG vai frisar tanto as habilidades do plano de ensino de arte, tanto as competências que a gente tem que trabalhar sobre o aluno em sala de aula e no contexto escolar e da comunidade. Então, pensando nisso, né, eu desenvolvi o projeto e vou estar compartilhando com vocês um pouquinho sobre ele. Inicialmente, eu expliquei de modo bem resumido sobre as funções e sobre como funciona o RPG de mesa, dei o exemplo de algumas mídias e de alguns jogos que são bem famosos e com certeza eles já ouviram falar, e depois disso foi proposto primeiro a parte que todo mundo adora, né, pelo menos eu gosto, de criar o personagem seguindo uma planilha bem fácil, né, que foi o primeiro contato deles. Então a gente fez só das características, algumas pontuações assim, e foi resumindo ele sobre coisas bem simples. O principal diferencial do RPG é que as classes estão sendo adaptadas para o contexto de sala de aula, porque o que acontece, né? Ainda mais sendo um RPG que vai ser trabalhado uma vez por mês, né? No final do mês, sobre todo uma história, sobre todo o conteúdo, todas as coisas que foram trabalhadas ao longo do mês, a gente tem que ter ali um jogo que realmente aborde sobre as coisas que a gente vê dentro de artes, né? Então, se eu colocar uma classe que não tem muito o que ver com a história, vai acabar que não vai se encaixar, vai ficar confuso, né? Então, já para trazer essa ideia também mais séria do nosso jogo, foi adaptada algumas classes de personagens que eu vou falar para vocês. Então, a gente tem a classe escultora, né? Que é a classe de personagem que é responsável por criar criaturas que ajudam a sua equipe atacando de longa distância. Então, o personagem escultor tem a habilidade de desenvolver, né, pequenas marionetes. Tem o ator. O ator é muito rápido, ele é veloz, ele se camufla super bem, independente da região onde ele se encontra, do mistério todo envolvido na situação da história. O pesquisador é um baita de um mágico, ele tem inúmeros poderes e conhecimentos que ajudam a tomada de decisão muito rápida e muito séria dentro do jogo. Além disso, a gente tem um limpador de pincéis, que é a classe responsável por auxiliar os membros da equipe e também promove a cura deles de algumas formas bem criativas. Temos a classe do cantor, né? E nessa classe o personagem tem o domínio do ritmo e através dele possui a capacidade de ataques de longa distância. O pintor é ótimo em combate de pincéis corpo a corpo, então ele vai desbravando os caminhos para os outros membros do grupo conseguir seguir ali o enredo e o rumo da história. Como vocês podem ver, é algo bem interativo e que puxou, né, de uma maneira bem simplificada as classes dos personagens para dentro da jornada do artista do RPG. Por que eu fiz esse jogo de cintura? Era só trabalhar um jogo em sala de aula. Não é assim que funciona, né? Quando a gente tem o propósito de trabalhar uma aula gamificada, uma aula que tenha jogos, né, no contexto escolar, a gente não vai simplesmente largar um jogo de qualquer maneira e dizer agora é o momento da gente jogar. Não, a gente busca ofertar propostas que tragam, né, essa questão dos games, dos jogos em geral, seja ele de tabuleiro ou, né, digital,
para dentro do universo em que a criança, o adolescente, está inserido no conhecimento e na matéria, na área, né, que está sendo abordada. Então eu não poderia largar um RPG de qualquer jeito ali, eu teria que fazer todo ele personalizado. Eu, Tainá, professora, fiz desse jeito. E eu tô achando bem legal o desenvolvimento. Eu vou trazer pra vocês um novo vídeo falando um pouquinho sobre as regras que a gente estabeleceu dentro desse RPG e também mostrando um pouquinho sobre os personagens e como tá sendo o desenvolvimento em sala, em prática. Eu queria dividir isso com a maior alegria do mundo, porque foi um projeto que eu me dediquei bastante dentro da minha especialização de jogos em sala de aula, e eu quero trazer mais esse tipo de conteúdo para auxiliar a galera que tá pensando em trabalhar com esses jogos e também com a arte dentro da sala de aula, para trazer ideias diferentes e mostrar que a educação ela não precisa ser uma coisa chata e maçante. É isso, gente. Obrigada. Se inscrevam aqui e acompanhem meu projeto no Instagram também, que eu falo tudo sobre o RPG lá. Tchauzinho!